Amém, amados. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quero convidá-los também a estarmos abrindo um texto da Palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim o rei Salomão acabou o templo, a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, no templo do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus de maneira que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Até aqui, amados. Esse texto fala da conclusão do templo que Salomão, o grande rei Salomão, construiu depois de 40 anos. Ele constrói uma grande casa, um grande templo, também a sua casa, o seu palácio. E Salomão, ele faz uma oração a Deus, pedindo para que naquele lugar, nesta casa, as orações que ali fossem feitas, fossem recebidas pelo Senhor. Orações tais como a misericórdia de Deus sobre Israel, quando Israel se desviasse de Deus, quando Israel desviasse o seu coração da palavra do Senhor, e então por conta disso o Senhor trouxesse sobre Israel alguma praga seca, então que o povo se humilhasse, que o povo buscasse a Deus, então que Deus atendesse a oração que ali fosse feita. Por isso que Deus diz a ele no versículo 12: eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, isso em decorrência do povo se desviar, do povo se rebelar contra Deus, de entrar num caminho de iniquidade, então Deus iria mandar a disciplina, o castigo, a penalidade por esse desvio. Mas em consequência disso, já o povo certamente iria sentir o peso da mão de Deus, iria buscar Deus humildemente. Então ele diz que se isso acontecesse, mas se o povo, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo: tá bom, Salomão, eu vou fazer assim. Se o povo se afastar de mim, eu vou estender a minha mão contra o povo, eu vou enviar as pestes, eu vou fechar os céus. Mas se o povo se arrepender, se o povo voltar-se a mim, então eu vou ouvir a oração e eu vou sarar a terra. Mas eu quero me ater especificamente sobre o versículo 14, aonde Deus diz qual deveria ser a atitude do povo de Deus nessas circunstâncias. Então ele fala algumas coisas. Ele fala se humilhar, se o meu povo se humilhar. Ele fala de orar, ele fala de buscar, e ele fala de converter dos seus maus caminhos. Então eu quero justamente chamar a atenção dos irmãos para essa atitude de se humilhar, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua pequenez, de reconhecer a sua ingratidão, uma posição de humilhação diante de Deus. Muitas vezes a gente pode ter essa atitude de humilhar-se diante de Deus até sem abrir a boca.
mas Deus olha para o nosso coração e vê a nossa atitude de humilhar-se. Então ele diz, olha, se o meu povo se humilhar, com relação a converter-se dos seus maus caminhos, nós também não temos dúvida nenhuma. Converter-se dos seus maus caminhos é exatamente uma atitude de deixar o mau caminho. Arrepender-se é, uma vez reconhecido o erro, deixar esse erro, deixar esse caminho. Isso é arrependimento. Arrependimento não é dizer para Deus, Senhor, eu me arrependo, e permanecer. Arrependimento é uma mudança, né? É deixar aquele caminho. Isso a gente não tem dúvida. Mas tem duas coisas aqui que nos chamam a atenção, que estão bem no meio, que é quando ele diz orar e me buscar. Essas duas coisas parecem que se confundem. Quando a gente fala, ele buscou Deus, a gente pressupõe que ele foi orar a Deus. Por que ele fala de orar e por que ele fala de buscar? Ele poderia simplesmente dizer, e se converter dos seus maus caminhos, e se humilhar, e orar. Mas ele fala, e orar e me buscar. E aqui, entendo eu, amados, que é uma coisa fundamental nós meditarmos, porque efetivamente existe uma diferença. Aqui não é a mesma coisa. Oração, ela pode envolver busca, mas não obrigatoriamente. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Jeremias, se você quiser abrir comigo, Jeremias 29, no versículo 11, Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e então farei mudar a vossa sorte. Jeremias também está no capítulo 29, falando de duas situações. No versículo 12, ele fala sobre orar, e Deus vai ouvir. No 13, ele fala de buscar. Existem duas situações, tal qual nós vimos em 2 Crônicas. Nós estamos falando, no capítulo 29 de Jeremias, de uma atitude de busca, e aí vai achar Deus, ele diz, e uma atitude de orar, e Deus atender, Deus ouvir. Quando a gente também se recorda de um rei que teve até, infelizmente, um fim muito dramático, muito triste, que foi o rei Uzias, a Bíblia diz que o rei Uzias foi um rei jovem que desde a sua juventude ele propôs em seu coração buscar Deus. Diz assim em 2 Crônicas 26 e 5. Propôs-se buscar a Deus, o rei Uzias, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que o buscou, ou buscou ao Senhor, Deus fez prosperar. Eu quero dizer para os irmãos, e nós vamos ver que buscar é muito mais do que orar. Por que eu posso dizer que buscar é mais do que orar? Porque na minha oração, a oração que eu faço, o meu coração poderá estar focando, ele poderá estar apegado para as coisas a respeito das quais eu estou falando com Deus. Então eu estou falando com Deus, eu estou pedindo para Deus, mas ao mesmo tempo que eu estou pedindo para Deus e falando com Deus, o meu coração está voltado, a minha atenção, não propriamente para Deus, mas para as coisas a respeito das quais eu estou pedindo. É como mais ou menos um filho que se chega a um pai com o desejo de obter algo da parte do pai, um presente, um automóvel, por exemplo. Ele pensa no carro, ele sonha com o carro, os amigos dele têm carro, ele já fez test drive nas concessionárias, o negócio dele é o carro. E ele vai chegar para o pai dele e vai falar com o pai dele que ele quer um carro do pai dele.
Ele está pedindo ao Pai. Mas o coração dele poderá não estar no Pai. O coração dele está no carro. Então uma oração, a minha oração, ela muito facilmente vai denotar, vai mostrar, refletir o desejo do meu coração, aquilo que eu quero, aquilo que eu ambiciono, aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo. As coisas a respeito das quais eu estou falando com Deus. Então a oração ela pode ser uma coisa onde eu me dirijo a Deus, mas com o meu coração naquilo que eu estou pedindo. Muitas vezes a oração, justamente pelo desejo ser muito forte, muito intenso, a vontade de ter aquilo é tão grande, que isso me leva a falar muitas vezes com Deus. Porque eu quero muito aquilo. Então eu falo muito com Deus. Porque eu quero muito aquilo, meu coração está aqui. Não existe nenhum problema, eu entendo, e nós fazemos pedidos a Deus. Aliás, a Bíblia nos estimula a nós falarmos com Deus, colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, expormos para Deus aquilo que precisamos. Mas a oração é isso. Na minha busca por Deus, o meu coração está em Deus. Eu não preciso querer absolutamente nada a nível social, a nível material, a nível pessoal, e eu buscar Deus, porque a minha busca está focalizando a pessoa de Deus. O meu coração está em Deus. O que eu quero é Deus. A busca é por Deus. Da mesma maneira como um filho, voltando ao exemplo, pode procurar o pai para falar com o pai a respeito de algo que ele anseia, que ele quer, que ele deseja, um filho pode simplesmente buscar o pai porque quer mais intimidade com o pai, quer conhecer mais o pai, ele tem prazer de estar com o pai. A oração da busca é mais ou menos por aí. A oração, ela fala das minhas necessidades, diz respeito às minhas necessidades. A oração fala do que eu preciso. O buscar a Deus fala do meu amor por Deus. O buscar a Deus fala da minha sede de Deus. Por isso, quando eu digo que buscar a Deus é muito mais do que orar a Deus, eu não me engano. Eu não estou errado quando eu falo isso. Quando a gente vai para o livro dos Salmos, e talvez um dos salmos que mais expressem, reflitam essa realidade, é onde o salmista ele manifesta o seu desespero, a sua sede, o seu desejo de Deus, a sua busca por Deus. Salmo 42, que diz exatamente assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então o desejo do salmista era estar na presença de Deus. Ele, até o momento, ele não está falando sobre o que ele quer de Deus, o que ele precisa de Deus. Ele quer Deus. A oração, via de regra, só se for uma coisa decorada, aí só uma coisa só para cumprir um protocolo, uma coisa mais ligada à religiosidade do que propriamente à fé, mas a oração, via de regra, ela manifesta a minha fé. Eu oro porque eu creio que Deus pode me dar. Eu oro porque creio que Deus pode me socorrer. Eu oro porque eu creio que Deus pode me suprir. Então, a oração, ela diz respeito à fé. A minha busca diz respeito ao meu amor por Deus. Eu posso crer em Deus, e eu acho que no fundo, a maioria das pessoas creem em Deus, mas poucas pessoas desejam intensamente uma intimidade com Deus, sentir sua presença, experimentar
a sua glória, conhecê-lo mais. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A oração, ela diz respeito ao meu interesse, conforme disse anteriormente. Qual é o meu interesse em Deus? Qual é o nosso interesse em Deus? Por que nos dirigimos a Deus? Por quê? Porque eu preciso disso, porque eu tenho essa necessidade, porque Ele pode me dar aquilo. É o meu interesse do que Ele tem, o que Ele possa fazer. A minha busca é pessoal, é Ele que eu quero, é Deus que eu desejo. Moisés, ele é um homem que na sua grande necessidade de conhecer cada vez mais Deus, de ver Deus, ele chega ao ponto de pedir para Deus para vê-lo. E Deus diz para ele: quem é que pode me ver, Moisés, e permanecer vivo? Moisés já tinha visto todas as coisas. Moisés tinha visto o mar se abrir, Moisés tinha visto a praga. Disse: Deus, eu quero te ver. Isso é uma coisa com Deus, não é uma coisa do que Deus pode fazer. O grande problema, e justamente aí o porquê que a busca de Deus ela é infinitamente superior à oração, é porque quando cessar a minha necessidade, pode cessar a minha oração. Deus me deu o que eu precisava. Eu acho que ninguém, na prática, poderia alcançar essa condição de não sentir em seu coração nenhuma necessidade. Sempre haverá uma necessidade, se não material, mas social, de relação. Enfim, sempre tem alguma coisa que está meio desajustada que a gente sempre vai buscar em Deus. Mas se a minha oração dependesse exclusivamente das minhas necessidades e elas fossem todas supridas, para que eu ia orar? Mas buscar Deus, não. Buscar Deus fala do meu amor. É como um filho que ama o pai, e mesmo que o pai lhe dê tudo aquilo que ele está precisando, o pai lhe deu tudo, mas ele ama o pai. Então permanece dentro dele esse desejo de estar com o pai, de conversar com o pai, de conhecer cada vez mais o pai, de estreitar a relação com o pai, que não tem nada a ver com as suas necessidades. A oração tem muito a ver com os nossos interesses. Buscar a Deus tem relação direta com o nível do amor, do desejo que nós temos de Deus, pela pessoa de Deus, pelo que Ele é, como dizemos nos cantos, e não pelo que Ele pode fazer ou pelo que Ele tem. Eu te louvo pelo que Tu és, não pelo que Tu podes fazer. Então, pela pessoa de Deus. O meu propósito, quando eu oro, invariavelmente, o meu propósito, o meu objetivo é receber de Deus. Vou orar para receber de Deus. O meu propósito em buscá-lo é achá-lo. É achar Deus. É tocar em Deus. É receber Deus, não receber de Deus. O meu propósito em buscar é achá-lo. Por isso que nós dissemos e lemos Jeremias, e Jeremias é esse texto que justamente reflete Deus falando sobre a necessidade do seu povo buscá-lo. Nós, quando oramos, não oramos com muita intensidade. Nós podemos fazer uma oração, mas quando nós buscamos Deus, se realmente nós estamos buscando Deus, a nossa intensidade é maior. Você pode orar, mas a oração ela não obrigatoriamente envolve intensidade. Às vezes até oramos meio desconfiando. Será que Deus vai dar? Será que Deus não vai dar? Aí oramos hoje, oramos aqui uma semana, daqui a pouco esquecemos. Poxa, mas tem aquela situação, eu preciso orar por aquilo e tal. Mas quando no nosso coração vem realmente o desejo de buscá-lo, quando isso acontece, então nós fazemos isso com mais intensidade. O nosso propósito é achá-lo, nosso propósito é tocar nele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. É isso que eu estou falando. Tem muitas pessoas
que querem, e eu acho que grande parte de nós muitas vezes incorre nesse erro, da gente querer o que Deus pode me dar. Mas quando nós queremos Deus, quando nós, evidentemente ajudados e revelados pelo Espírito, determinamos uma busca desenfreada, porque eu preciso de Deus, Deus é a minha vida, Deus é o meu fôlego, Deus é o meu respirar, Deus é a minha alegria, então isso se faz invariavelmente com intensidade. A busca por Deus. O resultado da oração e da busca também são diferentes. É uma palavra muito curta, irmãos, mas é uma palavra para efetivamente nós refletirmos. Existem níveis, eu diria assim, de relação com Deus. Eu acho que um nível muito precário é o nível das pessoas que creem em Deus, mas não têm uma vida de oração, não oram a Deus, não têm fé efetivamente para buscar as coisas que precisam na oração. E um nível bom seria você colocar tudo o que você precisa em oração diante de Deus, e colocar em oração mesmo. Mas o nível superior é quando, independentemente daquilo que você deseja, do que você quer, que você precisa, o seu coração está, em primeiro lugar, na pessoa de Deus. Então você vai buscar Deus independentemente das suas necessidades. A oração está muito ligada ao meu contexto momentâneo. Agora nós estamos, pastor, aí numa campanha de oração, agora estamos firmes aí, estamos levantando mais agora. Por quê, irmão? Estamos passando uma luta aí, estamos precisando daquilo, tal. Não é assim que acontece? É porque a oração ela está vinculada ao nosso interesse. Mas quando se ama Deus e quando se quer Deus, isso nunca cessa. Sempre estaremos nessa busca. Então, quando nós oramos, o resultado positivo, vamos dizer assim, o resultado vitorioso da oração, o que é? Aquilo que nós pedimos. Nem sempre nós vamos conseguir aquilo que pedimos, né? Porque às vezes não é a vontade de Deus. Mas vamos dizer assim, a oração surtiu efeito, foi vitoriosa. O que foi? Eu alcancei o que queria. Comprei minha casa, arrumei aquele emprego, fui promovido, a enfermidade do meu filho Deus curou, meu casamento agora está bem. Esse é o resultado. O resultado da busca é vida abundante. O resultado da busca é alegria. O resultado da busca é intimidade, é comunhão com Deus. Deus não quer somente que a gente coloque diante dele as nossas necessidades. Deus quer que a gente coloque, muito embora ele as conheça, todas. Mas a Bíblia diz que nós temos que colocar diante de Deus as nossas necessidades. E muitas vezes nem isso, nem essa condição nós temos. E aí temos até, muitas vezes, a inclinação de pedir oração para os outros, porque somos fracos, nós mesmos não pedimos por nós. Mas tem aquele irmão que é uma benção, aquele irmão ora, está sempre lá orando e tal, então eu vou pedir para aquele irmão, ô irmão, ora por mim, ó, pastor, ora por mim, coloca. Nem orar, muitas vezes a pessoa tenha a condição ou a inclinação. E quando tem, infelizmente, muitas vezes, quando tem a sua necessidade suprida, cessa a sua oração. Que Deus nos dê em nosso coração essa consciência de que realmente Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, mas acima de tudo, nos dar a consciência e a visão de que Ele é muito mais do que aquilo que Ele pode nos dar. Que o nosso coração tem que estar muito acima das coisas que Ele pode nos dar, visando Ele, buscando Ele. E quanto mais nós buscarmos Ele, mais plenos nós seremos. Fique de pé, Jesus.